Eu disse a Nara e disse ao Daniel que esta é a minha música. Nos meus momentos de maiores lutas, nos momentos de maiores tribulações, nos meus momentos onde a lágrima já não conseguia mais transmitir, alguém mandava uma mensagem. E eu fiz desta música, de um grande amigo, um grande pastor, Fernando Iglesias, a música do meu dia a dia. E eu tenho enviado esta música quando eu sei que alguém está passando por uma tribulação muito grande. E o resultado são sempre lágrimas. Obrigado mais uma vez. Esta música é uma bênção, toca fundo ao nosso coração. Boa noite, povo de Deus. Feliz semana a todos vocês. Que bom que você veio à casa de Deus, mesmo com ameaça do que mesmo? De neve, né? Está aí dizendo que daqui a pouco, né? Vai cair aí. Quantas inchas? Você gosta de neve, Regina? Bem agasalhado, ou dentro de casa é uma beleza, né? 4 inchas de neve. Talvez você que está assistindo a gente pela internet, aí no Brasil não sabe nem o que significa inchas, né? Eu também não sabia, mas agora eu já sei, tá? 4 inchas são 4 polegadas, né? É isso mesmo? 4 polegadas, daí próximo de 10 centímetros de neve, né? Logo, logo vem. Nós já oramos por vários fatores e hoje nós vamos fazer talvez a oração mais significativa de todas. Oramos pelos interessados, oramos pelos afastados, oramos pela liderança da igreja, já oramos por vários fatores, mas hoje Deus te trouxe aqui para você orar por você, por você mesmo. Hoje é o tempo de você dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui. O Senhor conhece a minha dor, o Senhor conhece a minha alegria, o Senhor conhece minhas preocupações, o Senhor conhece as decisões que temos que tomar, o Senhor conhece os caminhos por onde temos andado. Lá no íntimo, só 2 seres sabem do que de fato você está vivendo: Deus e você. E hoje Deus me trouxe aqui para a gente orar pela pessoa mais importante desta igreja, você. Você é a pessoa mais importante desta igreja. Se os teus familiares não quiserem estar aqui, você precisa estar. Se o mundo lá fora não quiser estar aqui, você precisa estar. Se as pessoas que te trouxeram aqui para casa, para a fé, não quiserem estar aqui, você precisa estar. Então eu não tenho nenhum medo de dizer que a pessoa mais importante deste lugar aqui é você. A pessoa mais importante aqui é você. E que bom que você está aqui. Que bom que você veio de novo. A pessoa mais importante é você e você precisa colocar no teu coração. Você precisa dizer para Deus hoje: Senhor, eu estou aqui. E eu vim com tudo aquilo que eu sou. E eu estou aqui com tudo aquilo que o Senhor sabe que tem acompanhado a minha vida. Então, eu vou orar por você. E em algum momento eu vou parar a oração e vai ficar um silêncio. Você vai ouvir só o fundinho musical. É o momento que eu vou estar orando por mim também. E você vai orar por você. Tá certo? Feche os seus olhos. Então vamos orar. Pai bondoso, obrigado por nos trazer até a tua casa nesta noite. É uma nova semana, uma semana que com certeza trará consigo os seus desafios, mas junto com esses desafios nós temos uma certeza: o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida deste teu filho que ora comigo aqui. O Senhor cuida desta tua filha que ora comigo aqui. E Pai bondoso, eu gostaria de forma muito especial de apresentá-los ao Senhor nesta noite, tanto estes que oram comigo aqui na igreja de Taunton, como aqueles que estão nos assistindo através deste vídeo pela internet. Pai, por favor, coloca a tua mão poderosa, coloca a tua mão paternal e assim, ó Deus, socorra este teu filho, esta tua filha que está clamando pelo Senhor. O Senhor conhece a história dele. E neste momento de silêncio, nós vamos apresentar ao Senhor, ó Pai, nossas preocupações, nossas incertezas, nossos temores, que o Senhor com carinho ouça a voz
do coração, da mente de cada filho e a minha também. Obrigado, Deus. O Senhor é o Pai bondoso, que de fato tem tomado a cada um de nós, os teus filhos, em teus braços. E obrigado porque o Senhor reserva neste momento, um momento especial, unicamente, individualmente para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, naquilo que tanto precisamos. E continue alegrando o nosso coração com a Tua presença. Fale alto conosco através da Tua palavra e da Tua revelação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 12. Longe de ser um estudo sobre o livro de Daniel, hoje nós teremos um momento de estudo. E eu te convido a fazer um complemento. Se você tem na sua casa o livro O Grande Conflito, eu te desafio a separar um tempinho nesta semana para ler o capítulo 39 do livro O Grande Conflito. E você vai ver que a essência do que você vai ouvir hoje está lá, com detalhes. Daniel, capítulo 12. Nós vamos ler apenas um verso deste capítulo, e é daqui que tem algo que você e eu precisamos entender e compreender. É aqui no versículo 1 que tem uma frase, uma declaração da parte de Deus para nós, que nós não podemos esquecer em momento algum. Se for no momento de alegria, você precisa lembrar desta frase. Se for no momento de angústia, de temor, capítulo 12, 39. O título do capítulo é Tempo de Angústia. Tempo de angústia. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Ok? Do livro, sim. Capítulo 39 do livro O Grande Conflito. E o título dele é Tempo de Angústia. E é sobre este assunto que nós vamos falar. Eu tenho falado nestes 3 dias, sexta e sábado e domingo, do privilégio de sermos de Deus como um povo. Na semana passada falamos se somos de Deus na nossa individualidade, na nossa particularidade, na nossa entrega, na nossa escolha. E Deus privilegiou o povo dele em saber as coisas do passado, também as coisas da atualidade, e Deus já reservou para este povo o que ele vai fazer e o que vai acontecer no futuro. Então, nós vamos falar justamente sobre isto, dentro da temática que se encontra aqui no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 1, que diz assim para a gente: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquele tempo, o seu povo, aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será salvo. Amém? O que Daniel está dizendo para a gente? Que no tempo certo, Deus se levantará em favor do seu povo nos momentos mais cruéis da história desta terra. E vocês vão ter, através da leitura e dos textos hoje, um vislumbre do que é que nós vamos viver no cenário do mundo espiritual. Daniel capítulo 12, verso 1, tem que ver com um cenário que condiz com o fim de todas as coisas. Quando a terceira mensagem angélica for anunciada a todos os habitantes da terra, quando o propósito dessa mensagem se encerrar aqui na terra, o povo de Deus terá concluído a sua obra da pregação do Evangelho da Salvação. Os fiéis receberão uma chuva serôdia e estarão preparados para os tempos
que virão, será que serão tempos mais felizes e tranquilos? Não. Serão os tempos mais difíceis que o povo de Deus vai enfrentar. É neste momento que os eventos que virão serão estes. Primeiro evento que vem, os fiéis às leis de Deus receberão o selo divino, o selo de aprovação de Deus. Jesus terminará então o seu ministério no santuário celestial. E a Bíblia, no contexto do Apocalipse, diz que ele exclamará: feito está. E é quando ele assim o disser que acontecerá algo fantástico, que eu te convido para ir lá para o livro do Apocalipse, agora no capítulo 22 e no versículo 11, e nós encontramos a seguinte situação. Apocalipse capítulo 22, o versículo 11 diz assim: continue o injusto a fazer injustiça. E o que mais? E continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar. Ou seja, todos aqueles que estão no caminho contra a vontade de Deus, assim permanecerão, bem como todos aqueles que estarão no caminho da prática da vontade de Deus, estes permanecerão assim. E os céus, então, estará preparado para receber os fiéis da terra, como foi profetizado. E há uma profecia especial sobre este preparo. E eu quero te levar novamente para o livro de Daniel, no capítulo 7, volte comigo lá, Daniel, capítulo 7. Eu hoje serei um pouquinho mais rápido, eu tenho bastante conteúdo para passar, e eu não quero deixar nenhuma informação ser passada por alto. Daniel, capítulo 7, versículo 27, é neste momento aqui, em que Jesus termina, e agora o céu se prepara para receber os fiéis, que acontecerá o que é descrito aqui no versículo 27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu, de todo o céu, será dado ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ou seja, os salvos reinarão com Cristo. Os salvos estarão com o seu Salvador. No livro Grande Conflito, no capítulo 39, diz assim: Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. A soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu estarão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação. Logo, Jesus reinará como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O cenário, então, traz consigo, em seus aspectos, uma aparência de alívio. Mas não será assim. Ao terminar o ministério no santuário, os eventos que esta terra presenciará serão eventos assustadores. Jesus sai do santuário, as trevas cobrem toda a terra, e todos aqueles que estiverem vivos aqui nesta terra viverão em meio a estas trevas. Os justos viverão à vista de um Deus Santo, porém o Espírito Santo não mais atuará para a conversão de ninguém, sem restrições alguma para as ações dos ímpios. Satanás, então, terá controle total sobre aqueles que desviaram o seu coração da mão poderosa de Deus. O inimigo, então, ele dominará de forma completa os impenitentes. Satanás afundará a população da terra em uma grande angústia final. No capítulo 39 diz assim: os anjos de Deus pararão de conter os ventos atrozes da perversidade humana. O mundo inteiro será envolvido em ruínas mais terríveis do que aquela vivenciada na antiga Jerusalém. Quando nós lemos o cenário que envolve a antiga Jerusalém, é de assustar. É de assustar. As pessoas acharão que aqueles que honram a lei de Deus, estes serão achados como a causa do temível conflito e de todo o derramamento de sangue que encherá a terra de miséria.
O poder que acompanha a advertência final enche agora também o coração dos ímpios de ira, e Satanás despertará um espírito de ódio e perseguição contra todos os que aceitaram a mensagem da salvação. E o que mais ainda vai ocorrer? As pessoas não estarão mais sob a direção do Espírito de Deus. Esse tipo de pessoa continuarão a praticar a religião formal. O príncipe do mal vai fazer com que estas pessoas sejam inspiradas a realizar, então, os seus planos perversos em nome da fé, em nome da religião. Quando nós voltamos no cenário da história, vemos a Idade Média, a Idade Escura, as pessoas praticando catástrofes, maldades em nome de Deus. E Deus nunca esteve ali atuando. Essa condição, agora numa condição sem freio algum, se repetirá no cenário do fim de todos os tempos. E o sábado, o dia do nosso Deus, será a pedra de toque do conflito inerente. No livro Grande Conflito diz assim: quando o sábado se tornar o ponto especial de controvérsia em meio ao mundo cristão, as pessoas alegarão que os poucos que estão em oposição à igreja dominante não devem ser tolerados. E é melhor que estes poucos sofram do que a nação inteira ser lançada em confusão e em ilegalidade. É um cenário interessante, onde o povo de Deus, que é, na verdade, o povo que até então Deus segurou os ventos para que estes fossem cuidados, agora estes vão ser culpados por todas as catástrofes que estiverem acontecendo. Só que é interessante que este argumento agora, de que é melhor que eles sofram do que toda a nação, já foi ouvido muito tempo antes. E eu te convido para ir até o Evangelho de João, e você vai encontrar ali no capítulo 11 do Evangelho de João, no versículo 50, algo parecido com o que está sendo dito aqui com relação aos dias finais da história desta terra. O cenário é bem conhecido. Jesus está diante dos líderes. Jesus, então, está sendo acusado de causar problemas diante da religião, e o verso 50 revela algo fantástico para nós fazermos a comparação. O verso diz assim, capítulo 11 do Evangelho de João: não entendem vocês que é melhor para todos que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? E Jesus, então, foi condenado à morte, para que os outros, entre aspas, não sofressem. Do mesmo acontecerá com relação ao povo de Deus no cenário do tempo de angústia que está por vir. E o que se seguirá então a isso? Virá um decreto de morte para aqueles que estiverem vivendo na fidelidade a Deus. Um decreto de morte será instaurado, e este decreto virá justamente contra aqueles que honram o sábado do quarto mandamento. O povo fiel de Deus viverá um tempo de muita dificuldade. E eu queria parar e pensar com vocês um pouquinho aqui. Se hoje, com toda a liberdade que nós temos, se hoje, com todo o recurso que nós temos à disposição, temos titubeado em honrar o dia que Deus disse que é dele, o sábado que Deus chama claramente como sinal, o selo dele, será que, se nós mantermos a nossa postura religiosa hoje, para a nossa vida daqui para frente, quando este dia chegar, de que lado nós estaremos? Quando for cerceada a liberdade e ainda colocado de forma impositora um decreto de perseguição e morte, será que nós estaremos buscando ainda servir a Deus? Requer de nós um pensamento e uma decisão. Como será isto, então? A Bíblia nos dá algumas ideias de como será este cenário que está proposto para o tempo do fim.
Eu quero que você vá até o livro do meu profeta predileto. E vocês já sabem, né? Qual é mesmo? Qual que é o meu profeta predileto? Será? Qual que é o profeta chorão, hein? Jeremias, né? Vamos lá, né? Jeremias capítulo 30. Existem ali alguns versos interessantes. Capítulo 30, versículos 5 a 7. Os versos dizem assim para a gente: Assim diz o Senhor: ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz a uma criança. Por que então vejo todos estes homens com as mãos na cintura, como se fossem uma mulher que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele, que me ajuda aí? Mas ele será salvo dela. É este o cenário, um cenário de dor, de terror, de horror, mas ainda que o cenário seja terrível e cruel, a promessa é que o povo que permanecer fiel será salvo. Quando olhamos para o cenário da Bíblia, naquilo que se refere a Jacó, vemos um indivíduo que enganou o pai, fugiu porque o seu irmão jurou matá-lo. Depois de mais de 14 anos, ele decide então voltar. E na sua volta, ele fica apavorado, porque no seu caminho de retorno, lhe é informado que quem está vindo de encontro a ele é justamente o seu irmão Esaú, que fez promessa de matá-lo. Só que Esaú não vem sozinho. A Bíblia diz que ele vem acompanhado de um pequeno exército de homens valentes, de homens de guerra. E o que é dito sobre a condição de Jacó neste cenário, aonde ele está num contexto de desvantagem, diante de alguém irado e muito bem acompanhado de alguém que certamente sabia guerrear. No livro Grande Conflito, no capítulo 39, diz assim: a única esperança de Jacó estava na misericórdia de Deus. A sua única defesa era a oração. A sós com Deus, Jacó confessa o seu pecado com arrependimento profundo. Para Jacó, a crise havia chegado. E nós conhecemos o cenário histórico. Jacó transpõe o val de Jaboque a fim de orar. E enquanto ele orava, o que é que aconteceu? Vocês lembram da história? O que aconteceu? Ele estava ali na escuridão no momento da oração e ele sente uma mão posta em seus ombros. E o que ele imagina que era? Ele imagina que era Esaú. E o que ele faz? Ele se põe a lutar. Luta bravamente, fortemente, a noite toda, até que pelo raiar do dia, Jacó percebe que ele não estava lutando com um ser comum. E ele então diz claramente que ele não deixaria o anjo de Deus ir embora se ele não o abençoasse. O livro Grande Conflito diz: com toda a energia do desespero, Jacó lutou contra o seu agressor. Quando o dia começou a raiar, o estranho usou o seu poder sobrenatural. Jacó parecia paralisado. Caiu aos prantos e sem esperança sobre o pescoço de seu misterioso inimigo. Então ele soube que havia lutado com o anjo da aliança. Por anos, Jacó sentira remorso pelo pecado. Precisava ter a certeza de que havia sido perdoado. O anjo insistiu: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó exclamou: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Por anos, Satanás acusou Jacó. E é assim que ele trabalha. Ele lançará suas acusações também contra o povo de Deus. Mas aqueles que permanecerem fiéis no compromisso da aliança de Deus resistirão diante dos ataques cruéis e terríveis
do inimigo feroz. No livro Grande Conflito diz assim: ele verá, falando de forma bem clara, ele verá santos anjos guardando os fiéis e concluirá que os pecados daquele povo foram perdoados por Deus. O inimigo verá a proteção que Deus colocará ao redor dos seus fiéis. O inimigo tem o conhecimento exato dos pecados que ele os levou a cometer e declara para Deus que é injusto Deus perdoar os pecados daqueles agora que Deus chama de justos, ao mesmo tempo em que ele, então, Deus se prepara para destruir ele e os seus anjos. Olha a ousadia deste ser. Ao ver os cuidados de Deus sobre o povo fiel no cenário final da história, o inimigo então diz para Deus que ele é injusto. Como pode Deus perdoar os pecados do seu povo e ainda assim querer destruir a ele e os seus anjos? Então, Satanás faz uma exigência para Deus. E quando eu leio este texto, e ele está no capítulo 39, eu fico arrepiado, eu fico assombrado de tamanha ousadia que o inimigo tem, o inimigo de nossas almas. Olha só o que o texto do livro Grande Conflito diz: Satanás exigirá que Deus entregue estas pessoas em suas mãos com o propósito de destruí-las. Me ajudem aí. Qual vocês acham que será a resposta de Deus? O que Deus vai dizer? Não. Não? Eu vou ler o texto para vocês. O Senhor permite que ele tente os fiéis até o limite. Você está pronto para isso? E o texto continua: sua confiança em Deus e sua fé serão severamente provadas. Satanás tentará aterrorizá-los. Espera destruir sua fé para que cedam à tentação e abandonem a lealdade a Deus. O tempo de angústia e aflição exigirá de nós uma fé capaz de suportar cansaço, demora e fome. Uma fé que não desfaleça, mesmo que seja gravemente provada. E aí, queridos, será que nós estamos vivendo o cenário atual, nos preparando para termos este tipo de fé? Ou se por coisa pouca a nossa fé tem sido abalada? No cenário desta terrível tentação de Satanás, nós não podemos esquecer. Lembra o que dizia Daniel, capítulo 12, verso 1? Naquele tempo se levantará quem? Miguel. Quem é ele? O defensor do povo de Deus. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer disso. No livro Grande Conflito, quando fala de algo sobre a tentação, apresenta para nós um modelo. E eu queria desafiá-los a buscar pelo modelo de Cristo. Eu queria desafiá-los a ajustar o pensamento, a mente, a espiritualidade, a fé, a condição cristã de vocês, a olharem apenas como modelo a Cristo Jesus. Não há um pastor, não há um líder de igreja, não há um membro sequer que possa ser o seu modelo e referência. O modelo e referencial precisa ser unicamente Jesus Cristo. Não podemos buscar nos seres humanos modelos. Podemos até buscar coisas boas neles para poder replicar, mas eles não podem ser o padrão da nossa segurança de fé, porque todo indivíduo que está em pé, ele está sujeito também a cair. O livro Grande Conflito diz assim: nem mesmo por um pensamento nosso Salvador poderia ser levado a ceder o poder da tentação. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso referencial. Satanás encontra algum ponto no coração humano em que ele possa obter acesso. Quando as pessoas acariciam algum desejo pecaminoso,
Satanás então usa de suas tentações e se valem desse desejo para confirmar o seu poder. Mas Cristo, quando falou de si mesmo, ele disse claramente, quando chegava alguém, ele disse assim: o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem direito, nem poder algum sobre mim. Nós encontramos isso em João, capítulo 14, verso 30. Satanás não conseguia encontrar nada no Filho de Deus que lhe permitisse obter vitória. Não havia nenhum pecado em Cristo, nada que Satanás pudesse usar para obter vitória. Só que o problema é que esta é a condição necessária para que seja possível permanecer em pé no tempo de angústia que está por acontecer. É nesta vida que nós devemos separar o pecado de nós e clamarmos esta justiça pelo sangue expiatório de Cristo Jesus. O livro Grande Conflito diz assim: no clímax do grande drama de engano, o próprio Satanás aparecerá como se fosse Cristo. A igreja que tem esperado há muito tempo a vinda do Salvador, em cumprimento de suas esperanças, a glória que o cerca Satanás será maior do que tudo que os olhos mortais já viram. O brado de triunfo ecoará: Cristo voltou. E o cenário triste que se segue é: as pessoas se prostrarão diante dele. Precisamos estar preparados para os dias finais dessa história. Resistir aos últimos recursos do inimigo vai exigir de cada um de nós uma firme decisão e fundamentada na sua palavra, nas suas promessas e nas verdades proferidas pelo Cristo e também pelos profetas. É por isso que é tempo de voltarmos para a palavra. É tempo de voltarmos para a profecia que Deus deixou para nós como privilégio e recurso para fortalecer a nossa fé. O livro do Grande Conflito diz assim: aos olhos humanos, parecerá que o povo de Deus está prestes a morrer por sua fé, assim como aconteceu com os mártires antes deles. Será um tempo de terrível agonia. Os ímpios então zombarão. Onde está agora a sua fé? Porque Deus não os livra de nossas mãos se vocês realmente são povo dele? Mas os que estiverem esperando se lembrarão de Jesus ao morrer na cruz do Calvário, assim como Jacó fez. Todos lutarão com Deus. Como a melodia de música angelical, chegam aos ouvidos dos fiéis. O auxílio está a caminho. Lembra? Naquele tempo se levantará quem? Quem é Miguel? O defensor do povo de Deus. O livro Grande Conflito diz assim: a voz de Cristo soa dos portões abertos. Eis que estou com vocês. Não tenham medo. Lutei a batalha em seu lugar e em meu nome vocês são mais que vencedores. É Ele, o precioso Salvador, que vem para enviar ajuda no momento em que mais necessitarmos. Lembra da promessa? Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe do exército de Deus, o defensor do povo de Deus. O livro Grande Conflito diz assim: o tempo de angústia será uma provação terrível para o povo de Deus, mas pela fé, todo verdadeiro fiel vai enxergar o arco-íris da promessa a cercá-lo. Esta é a promessa. Esta é a mensagem. E o que precisamos levar no nosso coração? Quero te levar a dois últimos textos. Dois textos que estão lá no livro do Apocalipse. O primeiro deles está no capítulo 22 e é o verso 12, onde o texto bíblico diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo
as suas obras. Aquele que prometeu que virá, ele virá no tempo certo. Ele virá sem demora. E um outro texto, que também está no capítulo 22, confirma esta promessa. Versículo 20 diz assim para nós: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. E como termina o texto? Amém. Vem, Senhor Jesus. Deus tem preparado um povo nesta terra para viver a sua mensagem, para estar pronto para qualquer desafio. Um povo que está pronto para viver o cenário dos dias finais da história desta terra. Um povo que confia nas suas promessas. E ele tem preparado o seu povo. E a pergunta dele claramente é: você quer ser meu povo? Você quer fazer parte do povo de Deus? Se você quer, você não pode esquecer que naquele tempo, no momento em que você mais precisar, se levantará Miguel, o príncipe do exército de Deus, o defensor do povo de Deus. E a Bíblia termina o verso 1 do capítulo 12 de Daniel dizendo: e este povo será salvo por ele. Logo, logo, Jesus vai voltar. E como é que você vai estar? Eu espero que você esteja do lado deste príncipe, feliz, animado, pronto para poder louvar e dizer: amém, vem Senhor Jesus. Você vai ouvir uma canção agora. E esta canção tem como propósito colocar no teu coração a certeza e a segurança de que você deseja fazer parte do povo de Deus por ocasião deste tempo terrível que o mundo enfrentará. Se esse é o teu desejo, enquanto a Nara estiver cantando, faça a sua entrega para Deus. Diga para Ele: eu sou o teu povo, Senhor. O Senhor pode se levantar em defesa e em favor de mim, porque eu quero viver o cenário que o Senhor tem preparado para este mundo. Eu quero viver, ainda que sejam dias terríveis, difíceis, eu quero estar pronto para testemunhar do meu Deus, do Deus da minha salvação. Se esse for o seu desejo, se coloque em pé em oração enquanto a Nara estiver cantando, porque depois eu quero orar por você. Amém. João já viu o que nós vamos poder ver. Ele disse assim: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte, que vinha do trono de Deus e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e ele será o seu Deus. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não mais existirá a morte, já não haverá mais o pranto, nem o luto, nem a dor, porque as primeiras coisas passaram. E o versículo 5 diz assim: e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E ele acrescentou: pode escrever, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Naquele tempo se levantará Miguel, o nosso Cristo. Ele é o defensor do povo de Deus. E ele salvará e iniciará este reino, onde todas as coisas ruins nunca mais terão lembranças. O texto que se refere aos dias finais da história desta terra não é para assustar nem para assombrar os filhos de Deus. É mais para poder certificar de que mesmo que passemos por tempos terríveis, nós temos um defensor que no tempo certo se levantará como nosso defensor. Nós temos um Salvador que no tempo certo virá para nos buscar. Isto precisa motivar e nos fortalecer. Isso precisa condicionar ainda mais a nossa fé e confiança nele, para que nos momentos terríveis tenhamos condições de dizer:
o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Meu sincero desejo é que você desenvolva fé tamanha para suportar, ainda que seja a terrível angústia, mas com louvor no coração, dizendo: o meu Deus sabe de todas as coisas. Que Deus te abençoe. Ore comigo. Pai bondoso, obrigado, porque mesmo num cenário terrível, como aquele que é descrito sobre os dias finais da história desta terra, aonde o grande conflito será aberto, não terá uma roupagem diferenciada, mas sim o inimigo do Senhor e nosso inimigo se levantará furioso, mas nós sabemos que mais forte é aquele que está ao nosso lado, mais forte é o Senhor que pelejará por nós, mais forte é o Senhor que nos assegura a vitória desde então. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque sabemos que no final o Senhor é o vitorioso e nós venceremos juntamente contigo. Nós queremos ser portadores desta promessa. Nós queremos viver o cenário deste novo céu e desta nova terra. Ajuda-nos, ó Deus, a desenvolvermos fé e confiança, segurança nas tuas promessas. Assegura-nos, ó Deus, que o Senhor é por nós e que nada pode ser contra nós. Cuida do teu povo, abençoe o teu povo, Senhor, que ora comigo neste momento. Cuida de cada um deles, ó Pai. Nos dê uma semana conduzida por Ti. Nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. Abençoa também, Senhor, o lanchinho que foi preparado com muito carinho e continue contando conosco na pregação do Evangelho para que mais pessoas e muito mais pessoas venham a confiar no Senhor e se assegurar que naquele tempo se levantará Miguel, o defensor do povo de Deus. Obrigado por esta segurança. Por isso nós oramos agradecidos